Olá, meu querido aluno! Agora nós vamos estudar o trabalho de uma força mecânica. Venha comigo para esse incrível mundo da ciência. Trabalho de uma força mecânica. Meu querido aluno, presta atenção no seguinte. Imagina você pegando um carrinho e empurrando esse carrinho. Suponha que esse carrinho está vazio. Você não tem que fazer uma força para poder empurrar esse carrinho vazio? Mas se ele está vazio, é tranquilo. Agora imagina que esse carrinho está cheio de carga. Lotado, vamos pôr mais coisa aqui. Vamos lotar ele de carga nesse carrinho. Você concorda que você tem que fazer uma força maior? Quanto maior a força que você faz para empurrar esse carrinho, o que vai acontecer com você? Você vai cansar mais, você vai gastar mais a sua energia. Isso vai representar o trabalho, a quantidade de energia que você está gastando, a sua energia, para poder empurrar esse carrinho. Por outro lado, imagina que você pegou esse carrinho e empurrou uma distância só de 1 metro. Empurrou pouca coisa, 1 metro. Ou então imagina o seguinte, que você pegou esse carrinho e empurrou ele por 20 metros. Concorda que com 20 metros empurrando esse mesmo carrinho carregado de coisas, cansa muito mais? Ou seja, cansar muito mais gastou mais a energia do seu corpo. Portanto, você realizou um maior trabalho. Trabalho concluindo depende da força que você faz e do deslocamento que você faz. Por isso que trabalho é dado pela formulinha F vezes D, força vezes deslocamento. Lembrando só da matéria de dinâmica, a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, ok? Força é unidade de medida em newtons. Distância, unidade de medida em metros. Então, distância em metros, força em newtons. E é por isso que o trabalho é dado na unidade de medida joule. Bom, mas tem um detalhezinho. Então, trabalho é o quanto de energia você gastou para realizar alguma coisa, para fazer uma força por um deslocamento. Mas tem uma condição para que esse trabalho aconteça. Essa força tem que estar necessariamente paralela ao deslocamento. Força paralela ao deslocamento. Se essa força não estiver paralela ao deslocamento, eu não vou considerar como sendo trabalho. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nessa situação? Olha só. Imagina a situação onde você está fazendo uma força, puxando um fio para arrastar esse bloco, inclinada em relação horizontal, em relação ao seu deslocamento. Então você vai ter que pegar essa força e fazer uma projeção na horizontal. Olha só o que foi feito aqui. Eu não vou me interessar por essa força inclinada. Eu vou querer a força na direção do deslocamento. Esse pedacinho, cuja aplicação da trigonometria, você tem aqui esse ângulo de inclinação, essa força é a força vezes cosseno do ângulo. Aquela formulinha que antes era trabalho igual a força vezes deslocamento, agora ela ficou trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, porque a gente projetou. Toda vez que a força estiver inclinada, você precisa incluir esse detalhe do cosseno do ângulo, ok? Um outro detalhe em relação ao trabalho é que se essa força estiver na mesma direção que o deslocamento, eu considero esse trabalho um trabalho positivo. Porém, se essa força estiver no sentido contrário ao sentido que você está se deslocando, esse vai ser considerado um trabalho negativo, porque ele não está ajudando a entrar em movimento. Uma força contrária ao deslocamento, ela está atrapalhando esse movimento, então ele é negativo. Tecnicamente, se você usar essa formulinha do cosseno do ângulo, até o valor de 90 graus, ele estava positivo.
Cosseno de 90 é zero. Já já vamos falar sobre isso. Mas se ele passar de 90 graus e essa força for contrária, o próprio valor de cosseno de algum ângulo entre 90 e 180, ele é um número negativo. Então, força no mesmo sentido do deslocamento, velocidade para cá, força para o mesmo lado, trabalho positivo. Velocidade para cá, mas se a força estiver no sentido contrário, o trabalho fica negativo. Vou dar um exemplo diferente desses dois aqui para mostrar como um trabalho pode ser negativo. Espera aí, não vai embora. Olha só, trabalho da força de atrito. A força de atrito é justamente uma força que está no sentido contrário ao deslocamento. Olha aqui o herói da nossa história puxando essa caixinha, fazendo um deslocamento para essa direção. Então a velocidade de deslocamento vem para cá, para essa direção, para a direita. O atrito está no sentido contrário, contrário à velocidade. Trabalho continua sendo força vezes deslocamento. Olha, vamos relembrar aqui, trabalho é força vezes deslocamento. Mas como ele está no sentido contrário ao deslocamento, esse trabalho eu vou considerar negativo. Ah, professor, mas não poderia pensar em relação ao ângulo? Poderia também. Em relação ao ângulo, ele foi exatamente para o sentido contrário a essa direção original. Ele girou 180 graus. E o cosseno de um ângulo de 180 graus, o cosseno desse ângulo, quando ele for 180 graus, ele vale menos 1. Então, ao invés de você ter que fazer a conta com o cosseno para colocar o menos 1, eu já deixei negativo o trabalho da força de atrito, porque eu já sei que ele é contrário ao movimento. Bom, às vezes você vai precisar calcular o valor da força de atrito. Aí você vai ter que voltar na aula de dinâmica que fala de força de atrito e lembrar que força de atrito é a força normal vezes o coeficiente de atrito μ. Aí você tem que voltar a estudar a parte das leis da dinâmica, ok? Ah, pegando ainda essa ideia que trabalha força vezes deslocamento, eu disse agora há pouco que a força tem que ser necessariamente paralela ao deslocamento. Então, isso vai valer em todas as situações. Mas esse caso aqui é o trabalho da força normal. Essa força normal aqui que eu usava para calcular o atrito. A normal, a palavra normal significa perpendicular, 90 graus. Quer dizer que essa força normal está formando um ângulo de 90 graus em relação a esse deslocamento. Ele se desloca para cá, a velocidade dele para cá, olha aqui o deslocamento. Só que a normal está formando ângulo de 90 graus com esse deslocamento. Se essa normal forma um ângulo de 90 graus, ela não está na direção do deslocamento, nem a favor, nem contra. É por isso que o trabalho da normal vale 0. Se você pegar aquela formulinha antes do F vezes D vezes cosseno, agora essa força forma um ângulo de 90 graus. Eu estou falando de cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus vale 0. É por isso, então, que o trabalho da normal vai ser sempre 0. F vezes D vezes 0. Ok? Existe uma situação particular que o trabalho da normal não vai ser 0. Nessa situação é quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, dentro da cabine de um elevador. Nessa situação, ela tem a força normal atuando sobre a pessoa, o chão atuando sobre a pessoa, e aí vai depender do deslocamento, se ele está subindo ou descendo. Então, se ele estiver subindo, sim, vai ter normal. É a normal vezes o deslocamento que a cabine do elevador fez. Se a normal estiver no mesmo sentido de deslocamento, vai ser um trabalho positivo. Se a normal estiver no sentido contrário ao deslocamento, esse é um trabalho negativo. Ok? Agora eu vou falar do trabalho da força resultante centrípeta. A força resultante
centrípeta, ela sempre aponta na direção do centro numa trajetória circular. Então, força centrípeta na direção do centro. Mas a velocidade, ela forma um ângulo de 90 graus em relação à força centrípeta. Uou! De novo, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Novamente 90 graus. E eu já sei que cosseno de 90 graus, ele vale zero. Sendo assim, se o cosseno de 90 vale zero, o trabalho vai ser gerado por uma força centrípeta também vai ser zero. Sempre vai valer zero, porque sempre a centrípeta é 90 graus com o deslocamento, com a velocidade. Peso é sempre uma força vertical para baixo. Nesse exemplo, eu estou me deslocando na direção horizontal. Quer dizer que a minha velocidade está nesse sentido horizontal aqui. Então, minha caixinha está se deslocando aqui na horizontal. Mas o peso está vertical para baixo. Entre o deslocamento e o meu peso, esse ângulo novamente ele vale 90 graus. Mais uma vez, se entre a força e o deslocamento o ângulo é de 90 graus, o trabalho ele vale zero. Ok? Agora nós vamos ver o que acontece quando for um trabalho na vertical ou trabalho num plano inclinado. Vamos lá. Trabalho da força-peso num deslocamento vertical. Tudo depende se um objeto está subindo ou descendo. Vamos lembrar que a força agora em questão é a minha força-peso. Para quem não lembra como calcula peso, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Volta lá na matéria de dinâmica, comenta. Tem um videozinho que fala sobre peso igual a massa vezes gravidade. Então, temos aqui o nosso fortalhão segurando esse halteres, e esse halteres tem um peso para baixo. Quando ele solta, quando ele larga esse halteres que ele cai, esse peso está realizando um trabalho. Esse peso faz um trabalho porque ele tem uma força e ele está deslocando uma altura. Olha só, essa daqui é a altura que ele deslocou para baixo. Então, se ele deslocou para baixo, eu tenho uma força-peso e o deslocamento que é a altura. Lembra que trabalho de uma força era a força vezes o deslocamento? Peso, o peso representa a minha força. Onde tem força, eu troco por peso. E o meu deslocamento é a altura. Onde tem o deslocamento, perdão, eu troco pela altura. Portanto, o trabalho do peso é peso vezes altura. É o mesmo que falar força vezes deslocamento. Mas tem um detalhe. Quando ele está descendo, repara que o sentido da força-peso, o sentido da força, é o mesmo sentido do deslocamento, da velocidade de deslocamento. Olha só, velocidade para baixo, peso para baixo. Por isso que quando um objeto desce, esse é um trabalho positivo. Da mesma maneira, seguindo o mesmo raciocínio, quando o fortalhão pega o objeto e levanta até aqui em cima, ele está subindo. Mas olha só, quando ele sobe, a força-peso está apontando para baixo, mas ele deslocou o objeto para cima. Então, em sentidos contrários, o deslocamento e a força. É por isso que o trabalho é negativo. Ok? Com tantos trabalhos atuando sobre um objeto, eu tenho um trabalho resultante. Que a conta não é complicada, não. O trabalho resultante é simplesmente a soma de todos os trabalhos de cada força que atua sobre o objeto. Olha só esse objeto. Ele está subindo. Aqui ele diz que está acelerando para cima, mas eu vou considerar assim, o seu deslocamento, sua velocidade para cima. Eu tenho aqui uma força puxando ele para cima. Eu tenho atrito. Eu tenho peso, sempre peso vertical para baixo.
E eu tenho a normal. Lembrando que a palavra normal significa perpendicular, 90 graus. A normal formando 90 graus com o deslocamento com o piso. Bom, vamos devagar. Então, o trabalho resultante é o trabalho da força F, é o trabalho do peso, é o trabalho da força de atrito, é o trabalho da normal. Vou somar tudo isso daqui. Primeiro eu vou calcular o trabalho do F. É força vezes deslocamento. Eu vou ter o valor do F e eu tenho esse deslocamento dele. Então eu vou fazer a força vezes essa distância que ele subiu. Depois eu vou calcular o trabalho do peso, que é peso vezes altura. Olha só, o peso, a altura está aqui. Por acaso, esse peso aqui, esse bloquinho está subindo. Se ele está subindo para esse exemplo, o peso está no sentido contrário ao deslocamento. Ele está subindo, mas o peso está para baixo. Para este exemplo, o trabalho do peso vai ser negativo. Ou seja, ao invés de somar, vou ter que subtrair. Trabalho da força de atrito. Trabalho da força de atrito. Atrito está sempre contrário ao movimento. Então, se ele está subindo, arrastando para cima e o atrito é contrário ao movimento, é um trabalho negativo. Então, é menos força de atrito vezes o deslocamento. E para fechar essa situação, o trabalho da normal. Esse é mais fácil. O deslocamento dele está nesse sentido do plano inclinado. Mas a normal está 90 graus com o deslocamento. Então, nessa situação que a normal forma 90 graus com o deslocamento, o trabalho da normal nem vai ter. Ele é zero. Ok? Detalhezinho. Para calcular o peso, eu precisei da altura. A altura está aqui, nessa direção. Para calcular a força F, o trabalho da força F, para calcular o trabalho da força de atrito, o bloquinho está se deslocando na direção aqui do D. Então, muitas vezes os problemas eles dão ou o valor do D ou o valor da H e esse ângulo. E precisamos achar uma relação matemática. Revisando um pouco de trigonometria, vamos lembrar que seno de um ângulo era o tal do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse tipo de exercício, quando for então um plano inclinado, o cateto oposto é o H, a hipotenusa é o D. Então, o seno desse ângulo é o H sobre o D. Beleza? Primeira parte da nossa aula de trabalho de uma força mecânica é esse. Pega o vídeo agora da segunda parte de trabalho da força mecânica. Valeu, abraço!